Olá, este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre localização. Não exatamente sobre localização, mas sobre ferramentas de localização. Eu vou dar algumas dicas e esclarecer algumas dúvidas que ocorrem frequentemente entre os tradutores. Hoje é o primeiro vídeo, então eu vou fazer uma coisa diferente. Na verdade, eu vou explicar um pouquinho, bem superficialmente, a diferença entre as ferramentas de tradução. São várias ferramentas que tem no mercado. Várias delas são muito conhecidas, outras nem tanto, mas no fundo, as ferramentas são todas as mesmas. Não que sejam todas as mesmas, mas elas funcionam da mesma forma. Você tem um segmento, uma frase, você traduz e ele vai gerar uma memória de tradução que tem aquela tradução, que tem naquele segmento original, né, o source e a sua tradução. E vai reaproveitar isso depois, à medida que você for precisando. Ele também vai abrir os arquivos de forma nativa, seja Doc, Excel, PowerPoint, InDesign ou até formatos mais complexos mesmo. E são essas, na verdade, isso todos os programas de tradução eles fazem, né? O que muda de um programa para outro, na verdade, são detalhes, mas são detalhes que fazem a diferença. É a forma, o atalho de teclado que você usa, é a forma que é exibido para você, fica mais fácil de você entender o que você está traduzindo, ou fica mais difícil de você enxergar aquilo ali. Eu vou começar a falar do Traduz 8. O Traduz 8 ele não é mais vendido, tá? Já tem algum tempo que ele não tá mais, ele não aparece no site da SDL. Mas ele ainda é muito utilizado, porque tem muita gente que é mais antigo, que traduz há muito tempo no Traduz, e ele tem essa mesma carinha há uns bons anos. Então as pessoas simplesmente estão acostumadas com ele. Ele é simples, ele é prático e ele funciona. Então ainda tem muito Traduz 8 no mercado. Mas desde 2009 criou o Traduz Studio. Começou em 2009, tem o 2011, agora já tem o 2014, já tem até o 2015, que é o que está sendo vendido atualmente. O Traduz 8 é essa carinha aqui. Ele pode ficar mais oculto, as tags podem ficar mais escondidinhas, podem ficar sendo exibidas por completo. Como eu sou engenheiro, eu gosto de ver as tags inteiras, mas tradutor geralmente usa assim, fica mais fácil. Ele consegue saber qual é a tag e não fica grande demais, não fica aquela coisa muito confusa aqui para ele achar o texto. Um dos grandes problemas do Traduz 8 justamente são essas tags. Elas ficam aqui aparecendo. Não tem jeito. Você olha o arquivo, vai ser um arquivo simples, é um doc com pouca formatação e ainda assim tem muitas tags aqui. Uma das grandes vantagens dele é essa facilidade. Você abre o Tag Editor, joga o arquivo lá dentro, abre a memória, manda ele associar um programa ou outro, se não tiver associado. O Traduz 8, ele, na verdade, são dois programas. Você tem o Workbench e o Tag Editor, que é o carinha que abre o arquivo em si, o editor do arquivo. Ele é assim separado porque no início o Traduz usava o Word para traduzir. Você abria o Word aqui embaixo e abria o Workbench, que é o gerenciador de memória, e você ia traduzindo por dentro do Word. Ele colocava uma barrinha de ferramenta no Word e era feita por lá. Aos poucos a coisa foi migrando, ele passou para o Tag Editor e continuou dois programas separados. Depois disso eles criaram um Traduz Studio. Esse meu aqui é o 2011, mas atualmente estamos no 2015. Ele já é completamente redesenhado, é outro programa de tradução. Ele continua abrindo, você pode abrir o arquivo do Tag Editor nele, mas ele é completamente diferente. Aqui ele já mostra em duas colunas. Você pode ver que quase não tem mais tags aqui. Ele dá uma boa eliminada nelas, o texto fica muito mais fácil de enxergar, de você entender o que está acontecendo, onde está o texto, fica mais fácil de traduzir, você não precisa ficar copiando e colando muitas tags no lugar. Óbvio que sempre tem que colocar, mas fica bem mais fácil assim. O Traduz Studio ele é um dos mais usados por clientes. Geralmente quando a gente tem um cliente direto que está acostumado com tradução, muitas vezes ele pede um estúdio. Muitas empresas, muitas agências vão pedir o Traduz Studio para trabalhar porque ele está muito consolidado.
Então é mais fácil trabalhar com uma ferramenta que todo mundo usa. Você não tem muitos problemas quanto à compatibilidade com isso. Mas temos o nosso amigo MemoKill. Bem interessante por vários motivos. O primeiro deles é que ele é mais barato que o Trados Studio. O segundo é que, minha impressão, o que eu vou falar agora, mas a impressão que eu tenho é que ele é mais pensado no tradutor. O Trados Studio, ele gerencia projeto, ele gerencia memória, ele faz um monte de coisa, mas ele parece ser mais feito para agência. O MemoKill, ele parece ser mais pensado. Se você olhar aqui, ele tem as duas colunas de source, target, você vai traduzindo aqui do lado. E à medida que eu passo para o outro segmento, ele já vai mostrar aqui o preview da tradução. Isso aqui, na verdade, essa tela aqui, é o meu arquivo doc aberto. Esse arquivo aqui. Pode ver que as strings são as mesmas. Estão aparecendo aqui em cima. E quando eu passo para o documento, ele já vai trocar essa partezinha aqui em vermelho e já vai mostrar a tradução no lugar. E aí facilita muito para o tradutor ver o que está acontecendo. Não só isso, tá? Ele tem uma série de pequenos recursos que agilizam a tradução. Mas eu só vou falar em outro vídeo, ou vou deixar apenas o link pro vídeo de instrução do próprio MemoKill, onde eles explicam, são os vídeos oficiais explicando, ensinando a usar o programa. Depois do MemoKill, vamos falar um pouquinho sobre o WordFast. O WordFast é uma... Assim, a impressão que eu tenho é que ele nasceu como uma cópia mais barata do Trados. Ele era muito parecido com o Trados, ele também usava o Word como editor. Ele também tinha as tags bem parecidas com o Trados, mas ele era mais barato. E aí ele conquistou uma fatia do mercado fazendo isso, vendendo um programa de tradução que funcionava e era mais barato. Atualmente ele tem umas 3 versões, mas a versão de graça que eu consegui abrir aqui é o WordFast Anywhere, esse carinha. Ele já abriu aqui uns segmentos, ele é online, tá? Ele funciona, ele é completamente grátis, é só entrar no site, subir o arquivo e começar a traduzir, mas eu acho que é um pouco lento você depender de conexão para trabalhar. Ele tem não uma memória, mas uma tradução por máquina que ele coloca aqui. Eu abri o primeiro segmento, ele já deu essa tradução começado errada, mas foi uma tradução por máquina que ele fez. Aí é só ir passando aqui pro próximo. Demora um pouquinho, tá vendo? Mas dá pra traduzir. É de graça, quebra um galho. Eu acho que funciona. E falando de graça, a gente também tem o Omega T, que é este carinha aqui. É uma ferramenta completamente free, de graça, é só ir lá, baixar, offline. Eu abri o mesmo arquivo aqui também, é o mesmo arquivo que eu abri em todos os programas, tá? No Tag Editor, dá pra ver bem a diferença, né? Tag Editor com várias tags. E o texto aqui no meio fica um pouco mais confuso. O Studio, bem formatado, mais bonitinho. Aqui também. O MemoKill, as mesmas strings, tem uma tag ou outra. Não que seja problema a tag, tá? Mas já que às vezes atrapalha um pouco. Quando o arquivo tem uma formatação muito complexa, ele fica com muitas tags no meio, então fica um pouco mais difícil. Ele dá o preview do arquivo aqui, o que é ótimo. O WordFast, as mesmas strings aqui. E o Omega T, ele abre um pouco diferente, não tem tanta formatação. Ele é bem simples, pelo que eu entendi, ele não gera um arquivo segmentado. Eu acho até que tem como fazer, usa um programa externo, aí ele cria um arquivo segmentado, mas o importante é que ele quebra um galho bom. É uma ferramenta gratuita, você abre o arquivo lá, abre o docx nele direto, traduz aqui e ele gera uma memória de tradução. Isso pode ajudar muito, principalmente quem está começando. Falando de graça e etc, vamos falar logo de preço, que eu posso voltar na questão do MemoKill, que era o que eu ia falar agora. Mas vamos lá. Preços e versões. Vamos falar um pouquinho da diferença entre elas. Na descrição do vídeo tem todos esses links que eu vou mostrar agora. Que tem a comparação entre as ferramentas, cada uma das versões, mostra o que tem em uma, o que não tem na outra, o que pode fazer com uma com a outra, e o preço delas está tudo lá. Eu vou até comentar o preço, mas o preço pode variar, obviamente. Eu estou gravando isso no dia 2 de novembro, então, isso de 2015, se você está assistindo depois, pode ser que o preço seja outro. Diferença entre trados.
Você encontra aqui vendendo no site a versão Studio Professional 2015, o Studio 2015 Freelance e o Starter Edition. A principal diferença entre eles, aqui tem todos os detalhes, tá? São muitos itens, vale a pena dar uma olhada qual é a ferramenta que você precisa, qual a versão que você precisa. A principal diferença que eu posso dizer logo de cara é que esse Starter Edition ele é limitado a 5.000 Translation Units, ou melhor, segmentos, na memória de tradução. Você não pode ter uma memória de tradução maior que isso. Então você depende muito da agência te enviar a memória do projeto. Se a memória do cliente for muito grande, como assim? Eu faço tradução para esse cliente há muito tempo, a memória de tradução dele tem mais de 50.000 termos lá dentro, eu não vou conseguir abrir nessa versão. Então, o que geralmente a gente faz é exportar uma memória do projeto. Essa memória vai ter só os segmentos que aparecem nesse projeto. E aí ela vai ficar uma memória pequenininha que provavelmente você vai conseguir traduzir aqui dentro desses 5.000 units. A versão Freelancer, ela já não tem essa limitação de memória. Você pode usar a memória de qualquer tamanho, isso não é um problema, mas aqui embaixo, deixa eu procurar, isso aqui, ela não trabalha dentro de rede de empresa. Se você está dentro de uma empresa, só você traduz, aí você quer comprar a versão Freelancer, muito provavelmente ela não vai funcionar. Eu nunca testei isso na prática, tá? Já tem um tempo que a SDL alega isso, que a versão Freelancer não funciona dentro de domínio, mas eu nunca testei isso. Para isso, só a versão Professional é que vai funcionar nesse caso, dentro dessas redes de empresa. Essas são as principais diferenças entre elas. Vamos aos preços. A Professional, essa que vai funcionar dentro da empresa, para apenas um usuário, está custando $2.895 hoje, dia 2 de novembro. Se você já tem uma versão anterior, 2014, eu não sei quando ele deixa atualizar e quando ele não deixa mais. Existe um limite de atualização, não sei se é uma versão ou duas versões, mas existe esse limite. Quando você atualiza, aí o preço já é bem mais em conta, $895, que também não é um preço exatamente barato. Por isso existem essas versões menores, que é o Freelancer. O Freelancer custa $825 hoje, para comprar ele do zero. Você nunca teve a ferramenta, você está comprando a primeira versão, $825. Ou você pode atualizar, se você tem a versão antiga, como no Professional, por $275, que a coisa já fica bem mais interessante. E tem também o Freelancer Plus. O Freelancer Plus ele é uma versão bem interessante. Ele é como o Freelancer normal, mas ele tem licença que dá para usar em 2 computadores ao mesmo tempo. Então trabalha você e alguém junto com você e um amigo, vocês trabalham ali juntos, vocês podem comprar uma licença para vocês dois. Você pode rodar ele em 2 máquinas ao mesmo tempo, não tem problema. Ele é um pouquinho mais caro, a diferença é pequena, $825 para comprar do zero o Freelance, que é um aplicativo só, ou $995 que você compra 2 licenças. E o upgrade dele, a atualização, é até mais barato, olha só, $170 contra os 275 do Freelancer. Então vale até a pena de repente colar num amigo, alguém que mora perto, vocês dividem um custo e compra um Freelancer Plus. Já o MemoQ ele tem 3 versões. Essa aqui é a Project Manager. Não precisa se preocupar com ela. Basicamente são essas 2 versões, a Free e a Translation Pro. A Free ela é bem limitada, tá? Eu não acho que vale muito a pena usar a versão Free não. Dá pra ver que quase tudo aqui tá marcado como xizinho. É bom dar uma olhada com calma, mas eu acho que não vale a pena. E idealmente, a versão ideal para o tradutor é a Translation Pro, que é essa aqui do meio. Vamos aos preços. O MemoQ ele é um pouco mais barato que o Tradus, mas a licença dele para um computador só são $770 ou €620. Mas uma grande vantagem do MemoQ é que assim que você baixa e instala ele pela primeira vez, você ganha 45 dias para usar de graça. 1 mês e meio. É tempo suficiente para você pegar uns projetos, começar a traduzir e já levantar um dinheirinho que vai ajudar a pagar a própria ferramenta.
WordFast. WordFast a gente tem algumas versões. As principais: Anywhere, que é essa de graça, online. O Classic. O Classic ele funciona ainda dentro do Word, tá? É uma versão, parece ser bem antiga. Eu não sei como é que ela tá ultimamente, tem um bom tempo que eu não abro o WordFast. Mas ele funciona com tradução, um programa usando a memória e embaixo o Word aberto com os segmentos ali. Eu não recomendaria essa versão. Eu não sei se você tiver alguma coisa para elogiar, se você conhece essa ferramenta, se você usa, se você elogia, gosta dela, deixa um comentário aqui embaixo, diz por que você usa, por que você gosta. Eu realmente gostaria de saber a sua opinião. Eu, como não uso, não posso dizer. E tem o WordFast Pro, que na verdade é um cara que está aqui para competir com o Studio, com as outras ferramentas mais novas. Então ele é um programa só que abre o arquivo, já tem a memória ali dentro e etc. É a versão que parece mais interessante. Preços. O preço dele é muito simplificado. Tanto o Classic quanto o Pro custam 400 euros, tá? A gente estava falando dos outros programas em dólar. Aqui ele coloca em euro. São 400 euros o Pro, 400 euros o Classic. Mas você pode comprar um combo, que é esse estúdio aqui, que vem os dois. Vem o Classic e o Pro e custam 500 euros. O Anywhere, como eu falei antes e mostrei, ele é de graça. É só clicar aqui e você já pode começar. E a gente tem também o Omega T, que eu tinha falado, mostrei. Ele é completamente gratuito, GPL, é só baixar e usar. A parte de download dele é um pouquinho confusa. Não é confusa, mas são vários passos até você chegar lá. Você escolhe aqui o Download Selector, aí tem Traditional, Web Start, você tem que ir lendo e explicando. Eu vou colocar um link aqui embaixo já com um caminho bem mais avançado. Tá? Óbvio, se você preferir ler tudo, ver qual é a melhor opção para você. Eu usei as opções mais comuns para gerar um link que vai funcionar para a maioria das pessoas. Vai ser baixar e aí tem só mais uma opção lá que tem que escolher, mas é muito simples. Eu vou até fazer o tutorial aqui, passar pelos passos, né? Vamos aqui no tradicional, não quero Web Start, não quero Expert. Windows que eu uso. Aí ele pergunta com o JRE, que é o Java, ou sem o Java. Se for para recomendar, eu vou recomendar com o Java, que evita problema, evita, o meu Java está desatualizado, ou não tem o Java instalado, vai ter que instalar separado, então não tem problema. Ele fica um pouco maior, mas você já baixa ele redondo funcionando. E aí o meu link ele já vem direto para essa tela aqui. Você escolher o Latest, que é a versão mais nova, mas que pode até ter um bug ou outro, ou a versão Standard, que é a versão fechadinha, que foi mais testada, é a principal. Eu recomendo Standard, a menos que se você quiser arriscar, óbvio, vai lá na Latest. E por hoje é só. Se você tiver qualquer dúvida, se você tiver qualquer sugestão, se você viu que eu falei besteira em alguma coisa, escreve aqui embaixo, anota pra mim, que eu vou melhorando esses vídeos e a gente vai fazendo um negócio mais legal aqui conforme o tempo for passando, tá bom? Obrigado e até a próxima.